Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a essa oficina do 6º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo. Eu sou Patrícia Tempes, que coordeno ensino e pesquisa no Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E hoje eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho no design das suas aulas, em uma temática que chama Design Instrucional. E eu te convido para transformar informação em inspiração. Vamos ver como é que vai ser isso? O que nós temos para hoje? Eu gostaria que, ao final desse nosso encontro virtual aqui, você pensasse um pouco em como é o preparo da aula, o que os especialistas nos ensinam sobre isso. Eu gostaria de apresentar para vocês 10 regras de design instrucional, mostrar algumas escolhas criativas, e depois pensar como é que a gente pode organizar as nossas aulas e aprimorar o design que elas têm usando algumas ferramentas digitais. Vamos embora? Vamos comigo? Então, vamos pensar como que a gente transforma informação em inspiração. Na verdade, gente, é sobre comunicar. Tudo isso que a gente fala tem o design, mas o design está aí para nos ajudar a conectar com as pessoas, porque quando eu me conecto, eu posso transmitir ideias a partir de imagens e de palavras, mas mais do que transmitir, eu posso envolver, então, os meus alunos, a minha audiência, no sentido da gente fazer uma troca efetiva e uma construção de conhecimento que está muito além do que só transmitir uma boa ideia. Bem, existe uma ciência por trás do design instrucional. Esse livro que está aí na frente, Perfect Medical Presentation, é um livro antigo, que tem aí uma história que conta como é que começou o PowerPoint. Só que essa ciência teve uma evolução com o passar dos anos, e hoje a gente tem uma variedade de possibilidades e livros sobre o assunto. Por exemplo, Carmine Gallo, ele é um especialista em como é que a gente fala em público, em oratória. Então, ele traz aí algumas ideias de oratória, mas que também no livro dele mostra ideias sobre como produzir melhor os seus slides, o seu design instrucional. Eu gosto muito desse livro brasileiro que se chama Super Apresentações, do Johnny Galvão e do Eduardo Adas. É um livro, gente, que vale a pena e eu recomendo que vocês olhem, porque ele traz muitas ideias dessas novidades de design. E esse aqui que é o meu queridinho. Por quê? Esse livro do TED Talks, que foi editado por Chris Anderson, que é o dono do TED Talks, é a pessoa que responde pela franquia TED Talks, ele fez, vamos dizer assim, que é um livro de dicas baseado em evidências. Ele e o seu grupo pegaram lá os melhores TEDs, aqueles que eram mais bem avaliados, e o grupo também dos piores TEDs, aqueles que eram poucos vistos ou mal avaliados. E eles começaram a analisar o que aqueles TEDs com mais audiência, com mais likes, para falar numa linguagem bem atual, o que eles tinham em comum, e aqueles outros que não agradavam tanto, o que eles tinham em comum também. E a partir disso eles fazem um conjunto de conhecimentos que pode nos ajudar a pensar melhor as estratégias que a gente usa em sala de aula, quando usa a ideia de usar um material, né? Um material como ferramenta de ensino, como estratégia educacional, aí apoiando, melhor dizendo, as nossas estratégias educacionais. Essa aula, essa oficina, eu preparei como uma síntese de todos esses livros e mais algumas coisas que a gente tira da literatura e principalmente a minha experiência de 30 anos como docente. Segundo Johnny Galvão e Eduardo Adas, nesse livro Super Apresentações, ele diz que uma boa aula, gente, não é só dom, ó, é muito suor, é muito tempo e a gente precisa colocar energia nisso. E eles dizem que a gente precisa começar fazendo um roteiro. Normalmente não é isso que a gente faz. Conta a verdade para mim. Quem faz um roteiro de aula antes, que senta, escreve tudo bem bonitinho o que você vai falar em cada slide? Normalmente, o que nós fazemos é sentar na frente do computador, abrir o PowerPoint e começar um slide após o outro. Coloca o título. E o que vai vindo na cabeça, a gente põe no próximo slide, no próximo slide. Segundo esses autores, quando a gente faz isso, a gente tem uma tendência de não fazer síntese, de colocar slides demais e não conseguir passar a mensagem principal. Então, o roteiro é muito bom.
Não é que você tenha que fazer roteiro para todas as suas aulas, mas para aquela aula, sabe? Defesa de doutorado, um congresso importante, esse vale a pena roteirizar. Depois que você roteirizou, você tem as ideias, slide por slides escritas, ou pelo menos um esquema feito sobre isso, você vai para o visual, você vai preparar os seus slides. E depois que eles estiverem prontos, você vai treinar a apresentação. São vários passos. Para essa oficina, nós vamos nos ater no processo visual do design instrucional. Um outro dia, a gente pode conversar mais sobre como fazer um bom roteiro ou ainda como melhorar a apresentação de uma aula propriamente dita. Vamos para as 10 mensagens principais de como que a gente pode aprimorar. Anota aí que essa é uma receita que dá certo, ok? Você vai colocar os seus ingredientes também, suas ideias, sua criatividade, mas vai bem comigo, que você vai ver que são 10 dicas baseadas em evidência. Número 1, mensagem. Você tem que ter claro o que você quer com a sua aula, onde você quer chegar. O primeiro passo na produção de uma aula é entender qual é a sua mensagem, ou definir qual é a mensagem que você quer para aquela aula. Em outras palavras, uma aula, ou essa mensagem, ela é contada a partir de uma narrativa que você constrói passo a passo na sua aula. E eu só consigo entender como é que eu vou fazer essa narrativa se eu tiver claro a mensagem. Como é que eu faço isso usando somente o essencial? O grupo do TED Talk diz o seguinte, que você tem que escrever a mensagem em 2 linhas, no máximo 3, 140, 150 caracteres. Claro que a sua aula tem muito mais do que isso, mas tirando aquilo assim, vamos dizer, a essência, seria essa mensagem. Tem uma outra ideia para vocês seguirem aí, que cada slide tem que trazer, tem uma função na transmissão dessa mensagem geral da aula. E a gente tem que pensar nele com muita responsabilidade, porque a cada slide é uma chance que você tem de conectar com a sua plateia, com os seus alunos, com quem está te ouvindo. Então, gente, olha para mim aqui, ó, usa isso com sabedoria, tá? Cada slide tem que ter uma razão de ser. Vamos lá. Qual é a sua mensagem? Vou dar o exemplo de uma apresentação. Vejam que ela é antiguinha, ela foi feita em PowerPoint, nós estamos dizendo aí 2008. Mas eu trago para mostrar para vocês que mesmo usando, num momento onde não tinha tanta tecnologia para design instrucional como a gente tem hoje, a gente consegue fazer uma ideia. Eu acho que ele é muito emblemático nesse sentido. A aula era Portfólio no Ensino Superior. Eu apresentei essa aula no Congresso Internacional de Educação Médica, que foi no Reino Unido. Eu ia falar sobre as vantagens do portfólio em grupo. E eu começo mostrando só um pedacinho aqui, ó, um desenho. O que será esse desenho aqui, né? Com umas cores que têm uma linguagem própria, umas cores fundamentais, assim. E aí, no segundo slide, eu já mostro mais um pedacinho. As pessoas começam a eu acho que eu sei o que é isso. O que é isso? É o Yellow Submarine. E toda a narrativa, ele traz essa comunicação visual para reforçar a minha mensagem. Num dado momento, eu perguntava, qual você prefere, trabalho individual ou em grupo? E mostrava essa imagem dos Beatles que vocês estão vendo. Adivinhe, numa plateia no Reino Unido, todo mundo falava os Beatles, os Beatles, os Beatles, em grupo, em grupo. E isso reforçava a minha mensagem, porque na nossa pesquisa, os alunos tiveram melhor aceitação para o portfólio em grupo em relação ao portfólio individual. Então, a história e a mensagem era reforçada pela comunicação visual. Mas aí, gente, escolhe uma comunicação e vai com ela até o final. Veja, eu estou trazendo desenhos do filme Yellow Submarine. Não ia ficar tão bom se eu colocasse uma foto, mas aí eu tenho uma imagem meio bonecos, meio caricatural, dos próprios Beatles, nesse filme. Então, a mensagem e a comunicação, ela fica agradável, porque, de certa forma, ela tem uma coerência. Então, assim, gente, dica número 1. Pensa bem na história que você vai contar. Use isso com coerência, e a cada slide é uma oportunidade de você reforçar a mensagem principal. Escolher uma mensagem, vai com ela até o final, combinado? Porque não dá para pôr Yellow Submarine, daqui a pouco você pensa, traz o Queen, daqui a pouco você traz o ABBA, não. Vamos com a mensagem do começo até o final,
porque assim a gente faz sentido e ajuda o nosso aluno, a nossa aluna, a estar conosco nesse caminho ou acompanhar a nossa narrativa. E aí, gente, quando você vai preparar o seu slide, o seu roteiro e o mesmo processo visual, lembra de uma coisa. Fica com esse slogan aí, guarda esse slogan na cabeça e no coração, combinado? É assim, menos é mais. Menos sempre é mais. Só essa senhora, que é a Iris Apfel, que tem já como característica abusar dos acessórios, das cores e de tudo. Para ela, fica ótimo, tá? Mas na sua aula, menos é mais. Então, toda vez que você terminar a aula, você faz um processo de olhar e dizer, o que eu posso tirar? Qual é o slide que está sobrando? O que eu posso diminuir dentro dessa colocação? Combinado aí, gente? Então, menos é mais e construa sua mensagem. Passo 2. Como é que a gente prepara as cores? Como é que eu escolho as cores? Você pode até estar me dizendo assim, ó, ai, Patrícia, eu não sei nem a diferença de rosa e de salmão. Ou para mim é tudo igual. Vamos lá. Mesmo que você não saiba a diferença de rosa e salmão, vem comigo, que tem algumas coisas de cores que a gente consegue identificar, até aqueles que têm menos sensibilidade com cores. Mas vamos lá. A questão das cores, que é o segundo passo, ela tem que combinar com a sua mensagem. Você pode fazer branco, você pode fazer escuro, ou tudo misturado. Você tem que escolher uma paleta de cores. E essa paleta de cores, ela envolve 3 cores, gente. São 3. 3 é um número mágico que a gente vai trabalhar aqui. Então, preto, branco, verde ou rosa, azul, branco e cinza, que é super tradicional. Eu adoro essa paleta que eu estou usando nessa apresentação, que é laranja, branco e preto. Mas você escolhe aquilo que você quiser. Combinado? O que você não devia escolher é essa coisa do azulzinho com amarelo e branco, a menos que você queira fazer uma aula vintage, relembrando, então, aí os primórdios do PowerPoint na década de 90, ou até começo dos anos 2000, quando todos nós fazíamos aula, fundo azul, título amarelo, escrita do corpo do slide em branco. Não me pergunte por quê, eu acho que deveria ter outras cores, mas, enfim, era assim que nasceu o PowerPoint, era assim que chamava muita atenção. A gente usava tudo preto. Algo muito comum é esse degradê que vocês estão vendo aí. E eu pergunto para vocês, hein? Qual vocês preferem? O slide branco ou o slide com fundo colorido? Quando a gente faz essa pergunta, e eu não estou vendo vocês, porque essa atividade ela é assíncrona, muitas pessoas respondem que preferem o branco, outras que preferem o colorido. Por razões diferentes, porque as pessoas têm gosto diferente. Mas uma coisa é questão de gosto, a outra coisa é a beleza do design, ou a intencionalidade do design, por assim dizer. Gosto é gosto, beleza não se discute. E aí, gente, tem algumas coisas aqui que ficam mais fáceis para nós quando a gente prepara. Veja só, o fundo branco é melhor usar, assim, o fundo branco, ele é mais fácil de usar toda vez. E ele vai melhor numa sala que não é tão escura, né? Uma sala clara. E aí, vejam, a gente não sabe as condições da plateia ou do lugar onde a gente vai dar aula, então é melhor usar branco. E se tiver muito claro, o branco vai super bem com sala escura ou com sala clara. Além disso, ele aceita melhor outros elementos. Veja esse mapa do Brasil, como ele encaixa bonito aí no slide, ele fica limpo, né? Então, essa é a ideia. Alguém pode dizer, mas eu quero destacar. Ok, gente, mas a indicação dos designers é que para fundo branco você erra menos, ok? Como é que a gente tem feito atualmente? Veja, eu estou trazendo outro exemplo para vocês. Essa aula é uma aula sobre estratégias educacionais no ambiente virtual de aprendizagem. O fundo vai dialogar com a minha mensagem. Quando vocês pensam em internet, nuvem, rede, né? A gente remete nuvem azul. Então, seria bacana que a minha aula fosse azul. Eu estou falando de ensino remoto, estou falando de digital, estou falando de nuvem. E percebam, é o mesmo design dessa aula que a gente está falando de design instrucional, só que eu estou usando a paleta azul com preto e branco. Quando eu quero colocar elementos, eu jogo no fundo branco. Quando eu quero trazer imagens, eu posso usar essa estratégia aqui de paleta. Ou assim, gente, para colocar a imagem no fundo e assim mesmo trazer minha mensagem. Posso dividir ao meio, fazendo um fundo azul.
E aí tem ainda a possibilidade do fundo preto. Perceba. Mesmo ela mudando de variação, preto, dividido, foto no fundo ou branco, eu tenho uma unidade. Essa é a comunicação e o reforço da mensagem que eu venho dizendo para vocês. Ai, Patrícia, será que eu vou fazer? Claro que vai fazer. Sabe por quê? Porque hoje existem plataformas que nos ajudam a fazer isso. Esse design igualzinho está aí, vocês estão vendo, podem conseguir no Google Apresentações ou Google Slide, eles te dão o slide pronto. Então, eu fiz essa aula e a aula de estratégias educacionais no Google Slide. Eles já vão mostrando a sequência, qual é branco, qual pode vir uma imagem, fica fácil de vocês entenderem, certo? Eu posso fazer uma aula toda com fundo preto, como esse aqui? Pode, mas tem que tomar cuidado, porque pode ficar cansativo e pode não ir bem numa sala muito clara. Eu uso fundo preto quando eu quero dar um destaque. E vocês vão ver já daqui a pouco como é que fica esse destaque. Então, você mistura o fundo preto com outros, ok? Mas você pode não gostar de fundo preto. Então, você pode fazer assim, ó. Como o professor Mário Scheffer, que trabalhou com a gente essa aula lá no Centro de Desenvolvimento de Educação Médica, e a gente fez um mosaico de imagens, todas as aulas com fundo branco, repetiu o mosaico. Eu tenho também aqui ó, o uso de imagens como fundo, ou seja, ele traz uma paleta de cor, mas foca mais no branco, sem fazer tanta mistura de fundo, como vocês viram anteriormente. Então, você vai escolher a sua paleta, mas põe aí, ó, na cabeça, 3 cores, ok? Uma outra ideia de paleta de cor que é bastante inovadora, é bem moderna. Em vez de você usar preto, você usa esse chumbo, que é mais agradável aos olhos. Tem gente que diz também, em vez de usar branco, usa um pouquinho que é quase branco, que não fica tão estimulante aos olhos. Essa paleta é uma paleta moderna. Você usa o cinza com o verde, mas pode ser com o rosa também. Um rosa pálido fica bonito. Esse é um verde, né? Que ele é famoso por ser a cor da Tiffany, o azul Tiffany, uma marca famosa. Então, esse verde, né, azulado e o cinza é uma paleta que funciona bem. Mas percebam uma coisa, quando eu digo da mensagem. Essa aula é sobre foto-voice, que é uma estratégia de pesquisa qualitativa onde os envolvidos tiram foto, capturam um momento e escrevem sobre esse momento. Todo o texto que eu trazia tinha fotos em preto e branco. Então, as imagens fora da pesquisa, eu tinha que colocar na mesma perspectiva. Ficou muito melhor assim do que se eu colocasse a mesma imagem de forma colorida, para dar essa ideia de comunicação, de mensagem única. E aí, pessoal, vocês podem dizer, ai, Patrícia, mas eu não sei se eu vou lembrar. Tá bom, então eu vou ensinar uma dica que eu acho que vale muito a pena. Pega essa aí. Eu faço slide. E às vezes eu vou tentando uma coisa, tento 2, tento 3, até que eu fico feliz com o que eu olho. Porque quando você olha um slide que você fez, da primeira vez que você olhou assim, olha, não tá legal, é porque não tá legal mesmo. Então você tenta, trabalha sobre ele um pouquinho mais, até que você olha e diz, não é que ficou agradável essa composição? Porque a gente tem uma leitura própria e individual do que é agradável aos olhos. Nesse conjunto de slide aí, eu tenho mais uma dica para vocês. Olha que jeito interessante para vocês mostrarem artigos ou referências. Né? Em vez de ter que digitar tudo de novo, então você coloca ali, você recorta um pedaço do abstract, ou você recorta o título e a ideia principal, e fica muito mais interessante nas suas apresentações. Tá bem? Então, olha lá. Escolhe a sua paleta, preto, branco e mais uma cor, dá muito certo. Ok? Já vimos a mensagem, já vimos as cores. Passo 3, fonte. Como é que eu escolho a minha letra? Vamos lá. De novo, ó, 3, hein, gente? 3. 3 cores, 3 fontes. O terceiro passo da produção da sua aula vai ser isso. A fonte tem que ser coerente com a mensagem. Então, eu vou falar uma aula de design, né? Como é que eu vou colocar uma letra toda quadradinha, ou ainda uma letra daquelas Time New Roman que parece digitada, ou uma fonte escrita à mão? O design ele tem que trazer
por falar assim um termo popular, uma pegada de modernidade. Então tem essa silver tape, uma outra, para puxar vocês para a minha mensagem. Então a fonte é muito importante, você vai escolher uma fonte coerente, né? Cuide do tamanho e da variedade de fontes, não mais do que 3 fontes por apresentação, porque também você perde a continuidade entre um slide e outro. Quais fontes você deve usar? Vamos lá. Fontes que você nunca erra. Arial, Tahoma, Verdana. Fontes super boas. Siga em frente. Vai com elas até o fim, que dá muito certo. Elas são até meio parecidinhas, tem poucas variações entre essas 3. O que você tem que evitar? Times New Roman, porque ela é uma fonte com serifa. Serifas são esses pontinhos aqui, ó, que vocês veem, que desenham uma letra. O que a gente evita? Porque quando vocês fazem a projeção da aula numa tela grande, fica ruim de ver. Só que há uma exceção para essa regra. No ensino remoto, eu estou olhando, e vocês devem estar olhando assim agora essa oficina, essa aula, né? Vocês estão olhando na tela, então Time New Romans fica ok para você usar se você for usar uma aula gravada no ensino remoto, sem projeções. Sombreado, não use. Ah, mas eu gosto. Os designers dizem que não é bom usar, porque ele fica difícil de ler. Caixa alta, evite. Negrito, evite. Ah, mas eu adoro, mas evita mesmo assim. Nem tudo que a gente gosta faz bem para a saúde, não é mesmo? Bullets e travessões. O que são bullets? São essas bolinhas que a gente coloca na frente dos itens ou de um parágrafo, certo? Por que eles dizem para tirar isso? Porque menos é mais, gente. O seu slide tem que estar o mais limpo possível para focar na mensagem, lembra? A chance única de eu conectar. Então, tira os bullets, por favor, tira os travessões. E pior, tem gente que não fica só no bullet, né? Põe um bullet, um travessão, uma estrelinha, e daqui a pouco é tanta configuração de elementos ali que eu perco a mensagem. Então, assim, você pode dizer, eu adoro bullets, ok, use, mas use com moderação. E ainda use consciente que você está fazendo algo que não é necessário, porque se tem itens um abaixo do outro, eu entendo que são itens, né? Veja ali, ó, Ariel, Tahoma e Verdana, são itens, eu não preciso pôr uma bolinha na frente deles, porque está claro para vocês com quem eu estou dialogando que são itens. Mas aí é gosto, tá? Se quiser usar, enfim. Usar mais que 8 linhas você também deve evitar, porque fica muito poluído o slide. Então, cuidado. Mas, eu pergunto para vocês agora. Uma respiradinha aí, vai. Conta para mim. Regras são para ser seguidas ou para serem quebradas? Hã? O que vocês responderam? Quem respondeu que regras são para ser seguidas? Ok. Porque a gente tem coisas que a gente já sabe que dá certo no design. Então, segue. 3 cores, 3 fontes, pensa na mensagem. São regras que estão claras, que dão certo. Agora, qual regra que eu vou quebrar? Ah, de vez em quando eu quero lá pôr uma caixa alta. Põe, mas não faça toda a sua apresentação em caixa alta, porque fica cansativo. Aí eu quero pôr um negritinho ali. Coloca, mas não é sempre que você vai usar. Então, pensa nas regras, mas você tem alguma licença poética de quebrá-las, combinado? Agora, qual é a dica top que eu amo muito? Amo muito essas fontes. Holloway, Lato, Barlow, Impact, Amatic e Open Sans. Já usei todas elas um pouquinho aí nessa apresentação. Aí vejam, Impact é letra alta e negrito, mas a gente pode usar com a devida moderação, não em toda a apresentação. Holloway, Lato e Barlow são muito boas letras que elas remetem para Arial, Tahoma e Verdana, use bem. Amatic, só quando você quiser fazer uma gracinha, porque uma apresentação toda em Amatic não vai bem. Open Sans, fonte muito boa para usar em toda a apresentação. Legal? Onde vocês encontram essas fontes? Google Slide traz essas fontes, Google Apresentação. Mesmo o Office 365 tem muitas variações. Se você usa Mac, o Page também traz um bom conjunto de fontes e tem muitas outras. Eu trouxe aí algumas para inspirar vocês, tá certo? Vamos lá. O que é isso? KISS. KISS é um acronismo.
Torne simples e seja minimalista. É um acronismo americano, o americano adora acronismo, né? CSI, FBI, NBA e por aí vai. E KISS é Keep It Super Simple. Quando eu digo Keep It Super Simple, é para vocês pensarem que menos é mais e que a gente tem que, na hora que a gente quer comunicar, facilitar a vida de quem está ouvindo a gente. Então, vale a pena a gente pensar qual é o jeito de eu falar isso de uma forma que eu atinja as pessoas, que elas entendam o que eu estou falando, porque afinal é o que a gente quer, né? Veja, eu estou com fundo preto, eu estou usando caixa alta, estou usando negrito. O nome disso, dessa imagem que vocês estão vendo, é provocative. O que os designers chamam de provocative é uma parada na sua apresentação, onde você vai chamar a atenção para uma coisa super importante. Ele não pode ser muito grande, às vezes é uma frase, às vezes é uma pergunta. Você pode fazer um provocativo em preto e branco ou pode usar outras cores. Eu gosto muito desse modelo. Tem um outro provocativo que eu uso de vez em quando, que é o fundo branco com uma tarja no meio, cinza, escrita em preto. Também fica bem bacana. Mas a ideia é que você pode dar uma parada e jogar uma ideia grande. E isso é bom, porque faz com que as pessoas, no fluxo da sua apresentação, tenham um stop e depois você recomeça com a sua narrativa. Seria muito bom. Vocês sabem, né, gente? Cada 20 minutos a gente tem que dar uma paradinha para que vocês não percam a atenção. Um pouquinho diferente está, por exemplo, essa oficina. Eu estou gravando, estou fazendo uma gravação sequencial, mas se a gente estivesse presencialmente interagindo, eu faria paradas, ou mesmo se fosse 5. Por que eu não estou fazendo agora? É assim, ó, os espertinhos aí devem estar vendo essa aula na velocidade 2, para ir mais rápido. Para e volta quando tem algo que interessa. Ou ainda, cansou? Vocês dão uma parada, retomam depois. Então, essa lógica da parada a cada 20 minutos que o provocative pode ajudar, quando você tem uma gravação, ela pode ser compreendida diferente, ok? Porque vocês param o vídeo quando vocês estiverem cansados e depois retornam. Vamos lá. Ainda sobre as fontes, qual é o tamanho da letra que eu vou escolher? Então, assim, gente, os primeiros livros, esse livro, Perfect Medical Presentation, ele diz o seguinte, que letra boa para título é 44, 40. E que letra boa para corpo é, no máximo, 24. Assim, eu não vou descer de 24, 28, eles falam. Só que o que acontece? Cada plataforma hoje, que a gente tem várias, na época do Perfect Medical Presentation só havia o PowerPoint. Então, hoje a gente tem muito, e cada uma dessas plataformas, elas trazem tamanhos diferentes de letra. Então, vamos dizer, se você usa o Visme, Canva, Google Slide, Page, então eu vou te dizer para você não focar muito no número, mas no tamanho que tiver aqui, tá? Porque elas podem variar o número da fonte de plataforma para plataforma. Então, aqui, ó, o que eu acho que é adequado, tá? Tamanho 40, esse tipo aqui, até o 36, vai no máximo 33, legal para título. Texto entre 28 e 20, dependendo da plataforma que você for fazer. Percebam que 18 já fica muito pequeno para trabalhar um texto no slide, e o 44 você está gritando. Você vai usar esse mais para os provocativos, tá? Aqueles que você quer passar mensagem bem grandona. Senão você vai ficar entre 40 e 36, 24 e 20 para cor. Vamos lá. O que a gente precisa ter consciência? A gente viu que a mensagem é importante, que as cores, elas reforçam essa mensagem, os elementos visuais que eu for colocar, que cada slide você tem a chance de se conectar. E agora a gente está falando de fonte. E não é sentar lá e fazer sempre Arial. E também, gente, não é vocês entenderem que qualquer fonte está bom, porque não está. Segundo os designers, as imagens e as fontes, em conjunto, elas falam por você. E algumas vezes elas não falam, elas gritam silenciosamente. O que isso significa? Vamos analisar essa imagem. Olha que imagem bacana da gente ver, né? Eu tenho um megafone. Qual que é o barulho do megafone? É fininho assim, pequenininho? Como é que é? Enorme. A gente usa megafone para gritar. Então, não fazia sentido eu colocar uma fonte fininha como a Matic ou mesmo um Arial.
eu estou usando negrito, eu estou usando impact, que é uma fonte forte, para combinar com o som que sai do megafone. Da mesma forma, não ia fazer sentido se o que está escrito viesse em cima, como um título, ou do lado direito do slide. Porque a ideia que eu queria passar para vocês é que essa mensagem está saindo de dentro do megafone. E aí, gente, vocês pensam, tá, faz sentido. Isso é inconsciente, faz sentido, mas você gostou da imagem, entendi, mas tem um pensamento atrás disso, que é intencional na construção da mensagem, com a imagem, com as fontes. Então, use isso ao seu favor, a favor do aprimoramento da sua aula. Vamos ver se vocês entenderam. Por favor, escolham aí. Vamos pensar as borboletas. Qual fonte vocês gostam mais? E a imagem da íris, qual fonte vocês gostam mais? A ideia aqui, pessoal, é entender como é que eu combino imagem com fonte com a mensagem. Olha só. Pega uma folhinha aí e anota o que, já que é uma oficina, pega uma folhinha e anota o que você gosta mais. Transformar informação em inspiração. Essa é a melhor fonte do que essa. Por quê? A matica ali está ficando parecida com as asinhas da borboleta, com essa delicadeza. E, por outro lado, na íris, o que vai melhor é a fonte grossa, para combinar com o óculos e com o monte de acessório que ela tem, e para reforçar a ideia de que menos é mais. No primeiro slide das borboletas, a ideia que a gente quer reforçar é que informação que é uma coisa pesada pode ficar uma coisa leve. E no segundo slide, o que a gente quer reforçar, que mais às vezes pesa. Só não pesa para ela, para todos nós pesa. Então, essa é a dica. Fica aí 2 exemplos de como usar imagem com a fonte, ok? Mais algumas ideias sobre fonte. E aí eu faço também aqui um convite a vocês. Eu gosto muito de design, não só de design instrucional, eu gosto dessa coisa de entender o processo de criação de produtos e de fluxos de trabalho e processos em todas as áreas, não só na área educacional. Eu convido vocês a assistir uma série da Netflix que se chama Abstract. E essa série, ela traz, inclusive, um dos capítulos sobre tipografia. Como é que você escolhe a fonte para cada produto ou para cada situação. Para mostrar que há uma ciência na escolha das fontes e que algumas dicas dessa área você pode usar na sua aula. Então, vem comigo. Eu quero dizer muito obrigada de vocês estarem aqui comigo nessa oficina, nesse congresso. Então, eu escrevo thank you. Estou reforçando que eu estou super feliz com a atenção de vocês. Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola, ela é toda curva. Logo, a logo também traz essa ideia de curva. Hoje a Coca-Cola muda um pouquinho, Coke, né, traz uma pegada de modernidade, mas a logo inicial era essa. Gillette, 2 lâminas, agora tem 3, né? Mas 2 lâminas. Eu tenho na própria fonte usada a ideia de lâminas. A Culpa é das Estrelas, do John Green. Eu trago uma fonte escrita à mão, giz, que dá uma ideia mais pueril, uma ideia mais adolescente. E aí já fica uma dica. Posso fazer minha tese escrita em Comic Sans, ou mesmo na Matic? Não fica legal. Dependendo para você, e Comic é uma fonte que ela é muito usada, porque ela é bastante conhecida, ela é uma fonte alegre, mas dependendo do teor da sua apresentação, não é uma fonte muito aconselhável. Então, use com moderação, cuidado aí para o John Green, livro adolescente, ficou super bacana, mas não sei se para sua aula de tese de doutorado vai ficar tão bacana assim, tá? Põe no slide e sinta lá que está no lugar certo. Estou gostando do que eu estou vendo? Faz aquela pergunta para você mesmo. Mensagem, cores, a fonte. Agora vamos rechear a nossa apresentação com imagens. O que os especialistas nos falam sobre isso? É o 4º passo da sua produção. Defina bem as suas imagens. Tente usar imagens de uso livre, acervo pessoal, banco de imagens ou fotos autorais, mas cada uma delas tem um jeito da gente mostrar. Escolha um padrão. Se você vai fazer cartoon, faça cartoon do começo ao fim.
Se você vai usar foto colorida do começo ao fim. Imagens preto e branco, do começo ao fim, para dar aquela sequência de comunicação. Se você escolhe um personagem, eu vou fazer uma aula sobre o Asterix, ou vou fazer uma aula da Turma da Mônica, siga com essa ideia de personagem. Porque se começa a mudar, já fica mais difícil de compor e do seu aluno, da sua aluna, entender. Então, qual é a linha de narrativa que você está usando, a metáfora pela qual você escolheu esses personagens. Bom, cuidado com a nitidez. A gente pega uma imagem pequenininha, aumenta, dá ruim, fica muito desfocado. Então, cuidado, porque as imagens têm que ser grandes o suficiente para serem aumentadas. Cuidado com as imagens, elas falam mais que 1000 palavras, já diz aí esse ditado. Qual formiguinha você ia escolher para a nossa aula aqui? Diz aí, agora de novo, é gosto ou é regra? É gosto ou aquela beleza que não se discute? Gosto que não se discute ou beleza que é fundamental? Veja, se você está mais animado com a formiguinha, então por que a gente não usa ela aqui? Ela tem uma marca d'água. Toda imagem que tem uma marca d'água, ela indica que ela é de um banco de imagens, que você está usando essa imagem sem ter pago por elas. Ela não deve ser usada de forma nenhuma. Ou você compra essa imagem. Hoje tem bancos de imagens gratuitos que são excelentes. Então, a gente pode aderir a um desses bancos e ter as imagens que a gente está usando. Se eu estou falando de design, para mim é mais interessante, inclusive, passar uma imagem de uma formiga que está bem fotografada do que uma formiga toda desenhadinha, que dá também um toque mais, depende da aula que você vai dar, mas enfim, ela não traz muito a perspectiva do design como essa segunda formiguinha sem a marca d'água, ok? Cuidado, é muito deselegante, então, imagens com marca d'água. E nós somos modelo para os nossos alunos, para nossas alunas. Quando eu estou trazendo isso, eu mostro que eu não estou respeitando direitos autorais. Então, acho que isso é algo que tem que estar muito claro para todos nós. Não use imagem de paciente ou outras pessoas sem autorização. Não use imagem de conteúdo preconceituoso, isso é inadmissível. Não use imagem sem nitidez. Quando você usa imagens autorais, como você tem que fazer? Essas duas imagens são de fotógrafos super conhecidos e consagrados. Tuta Vieira, que fotografou aí, retratou a linha da pobreza e da riqueza na região sul de São Paulo, e aqui Sebastião Salgado, trazendo aí uma foto de natureza. Eu sei de quem são as fotos, eu sei que são fotos premiadas, e aí eu coloco. Então, no cantinho direito, uma mensagem, uma menção ao autor. Isso é respeito, isso é elegância, a gente tem que fazer. Se eu colocar a foto da Mona Lisa, eu preciso colocar Louvre? Não, porque são fotos já que são de domínio público de muitos anos, mas fotos autorais eu devo colocar. Se você emprestou um slide de alguém, ou você está usando alguma parte, por exemplo, dessa aula, é muito comum as pessoas me dizendo, Patrícia, aqui, ó, você está no Congresso de Brasília. Eu digo, não estou mesmo. Estou aqui em São Paulo. Não, mas os seus slides estão. Então, quando você usa um conjunto de imagens de outra pessoa, é bacana você dizer a autoria. Nesse caso, era um colega meu, pediu autoria, emprestei o conjunto inteiro e eu fiquei super feliz que ele pôde usar uma produção minha. Porque slide, a produção da sua aula, do jeito que a gente está vendo até aqui, vocês percebem que tem aí uma produção intelectual que deve ser retratada, registrada e deve ser usada por todo mundo, sim. Eu acredito que o conhecimento é para ser compartilhado, mas a gente precisa dar o registro de onde veio esse slide. Então, se você está usando o slide de alguém, coloca no cantinho, slide de fulano, e a data, a aula, usado com autorização, por exemplo. Quando eu termino uma aula, eu digo, podem usar, mas coloca no cantinho lá o registro, porque tem nisso aí uma produção intelectual, assim como tem as imagens que vocês estão vendo aqui nessa tela, ok? As imagens também nos remetem a metáforas, que ajudam muito a gente passar ideias, fazer a compreensão dos conceitos.
Mas cuidado, tem aí um jogo que é perigoso. Por quê? Porque você pode ter metáforas que fazem sentido para você. Vamos ver essa aqui, ó. Alunos atentos ao ensino remoto. Nem mágica, nem missão impossível. Mágica, Dumbledore. Missão impossível, aí o Tom Cruise no filme. Exige criatividade, coragem, paciência, conhecimento e determinação. Ótimo! Se você é da geração que viveu nos 80 e 90, você já entendeu, pegou tudo a mensagem. Agora, se você é uma geração depois, né? Você não faz parte dos mileniais, você vai dizer, não entendi, nunca assisti Missão Impossível, ou ainda Dumbledore, nossa, Harry Potter, não vai gostar. Pode, para uma geração, isso parecer muito inspirador e trazer boas lembranças, o que a gente chama do laço emocional numa aula. Agora, para outras, essa metáfora que se usou pode não fazer sentido. Eu estava falando, o Indiana Jones. A turma olhou para mim e disse, quem é Indiana Jones? Não é. Quem é da geração X sabe o que é Indiana Jones, mas quem não é, pode não ter nunca visto esse filme. Enfim, cuidado com as metáforas, elas são super interessantes. Dizem os estudiosos que metáfora é a linguagem do professor. Se você usar bem as suas metáforas, você vai tornar o aprendizado muito mais efetivo. E digo até mais, gente. Usando bem uma metáfora, ela vai ajudar na assimilação de longo prazo. Mas aí, mensagem, imagem, metáfora, cuidado, e tenha em mente a perspectiva de empatia de quem é a sua audiência, quem são os seus alunos e quais são as metáforas, então, que farão sentido para eles, ok? Vamos lá. 5. O que a gente já viu? A gente já viu mensagem, cores, fonte, imagens, e agora vamos colocar gráficos na nossa apresentação, gráficos e infográficos. Defina bem o que você vai usar. Se for uma tabela tão pequenininha, gente, que não dá para ler, não põe na apresentação. Você pode oferecer um QR Code, onde as pessoas acessam a sua tabela. Ou você pode apresentar parte da tabela, ou fracionar essa tabela. Porque não faz muito sentido uma tabela ou um gráfico que a gente não consiga ler a informação. Porque o slide, ele é para ajudar ao entendimento da mensagem. Então, se ele não está ajudando, tira fora, lembra? O que menos é mais. Esse é um gráfico triste, gente, muito triste. E a gente estava, nesse momento da pandemia Covid-19 no Brasil, com 272.889 óbitos acumulados. Eu consigo ver aqui a sequência e a curva dessa notícia super triste por semana. Esse é um gráfico que é muito triste, mas é fácil de entender, o que é excelente para um momento tão triste como a gente viveu e que todo mundo precisava entender o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Então, esse é um modelo de gráfico que funciona. Um outro modelo de imagem que funciona também relativo à Covid-19. Veja, aqui tem um detalhe. Quando eu estou falando de processos e dados epidemiológicos, eu tenho que pôr a data. Esse slide podia ainda ser melhorado. Por quê? Porque eu tenho um ano, mas todos nós sabemos que a condição da Covid-19 muda a cada semana. Então, eu precisava, lei do ano, colocar a data. Mas é uma imagem que ela é facilmente compreendida. E, por fim, os infográficos. Você pode construir infográfico nas plataformas, recortar e colocar direto no seu slide. Essa dica, gente, é muito boa, porque há modelos de infográficos prontos, super interessantes, que você recorta e traz para o seu slide, como esse aqui, que você está vendo. Ok? 6. E as citações, hein? Já vimos a mensagem, as cores, as fontes, a imagem, os gráficos, e agora eu quero citar alguma ideia na minha apresentação. Defina a citação. Não coloca um livrinho de bons pensamentos que não combina, gente. É uma, duas, porque se você colocar muito, ela também perde o sentido. Uma citação no momento certo, ao contrário, faz toda a diferença. Vai fazer um processo de inspiração, faz pensar, faz refletir, vale a pena colocar. Mas se colocar muito também não dá certo, é que nem pôr muito sal na sopa, estraga.
não dá certo. Então, vamos ver dois formatos de citação para ficar para vocês aí como inspiração. Eu gosto muito desse formato de fazer citações. Você põe a foto da pessoa, porque personifica o pensamento. Aqui o Albert Einstein dizendo: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E olha, gente, fica aí a inspiração, hein? A gente está fazendo a mesma coisa no nosso slide desde que lançaram o PowerPoint na década de 80 e 90. Será que a gente não pode fazer diferente? Para ter um resultado diferente também? Olha só, fica aí a inspiração do Einstein. Mas olhando para esse slide, o que eu tenho? Eu tenho uma imagem e a escrita, a mensagem, né, essa citação, ela está grudada na imagem. E está saindo como se ele estivesse olhando, pensando e falando. Se eu colocasse do outro lado, não ia ficar bom. Eu faço uma caixa de texto direto em cima da imagem. Dá para até grifar com outra cor. Olha, fica, você pode dar um foco no que você quer colocar. Em geral, esse tipo de citação funciona muito, muito bem. E você faz o grifo aí na cor da paleta de cor que você tiver escolhido para a sua aula. Um outro jeito de fazer, que fica bem bonito também, que eu gosto muito, você põe a imagem de quem falou, um quadro, um elemento de quadro de texto, coloca preto, escreve e depois dá transparência. Se você só colocar a cor, o preto, o branco, o cinza, não vai ficar legal, porque ele quebra a imagem. Mas se você der uma transparência nesse quadro aqui, ó, que é o quadro da citação, gente, fica bem bacana. E aí você põe o nome da pessoa maior, e você está contando uma história, personifica, você vê qual é a cara que ele tem, quem foi essa pessoa, né? Aqui, o Paulo Freire está dizendo que aprendizado é resultado de um processo cognitivo, político, ético, histórico, cultural e social. Opa, tanta coisa. É cognitivo, porque ele está acontecendo verticalmente, aí na cabeça de vocês. Eu estou fazendo a minha parte, eu fiz uma síntese, eu procurei as melhores experiências, mas eu não sei se você está aprendendo a fazer design instrucional. Porque eu posso sugerir, eu posso motivar, eu posso estimular, mas quem aprende é você. Isso é cognitivo e está aí dentro da sua cabeça agora mesmo, enquanto você me escuta. Ele é político, não é político partidário, mas é político, porque eu trago um conjunto de imagens que representam o meu conjunto de valores. Mas ele é ético, porque eu tenho que respeitar nesse diálogo onde se faz a educação, eu tenho que respeitar o seu conjunto de valores. Ele é histórico. Gente, olha só, estamos fazendo um congresso virtual. Há 3 anos atrás, esse congresso seria presencial. Ele é cultural. Nós temos aqui na nossa instituição a cultura da busca da evidência, a cultura da excelência, e esse congresso está inserido nessa cultura. Ele é social, porque agora mesmo a gente está interagindo, né? Eu, com o meu conjunto de valores, você com o seu, o que você vai fazer com todos esses conhecimentos, como é que você vai usar. Isso é um processo de interação, que é dialógico. Aqui está sendo um pouquinho menos, né, gente? Porque eu estou falando, vocês estão me escutando, mas eu quero ver se no final eu vou ter a chance de escutar vocês também. E dialético, porque a gente processa um conhecimento e sai desse encontro diferente do que a gente chegou. Por isso ele é dialético, entre aquele que ensina e aquele que aprende. E a educação é transformadora para os dois, aquele que aprende e aquele que ensina. Porque quem forma aí, nós professores, enquanto professores estamos nos reformando todo dia, e esse que é o grande, legal e bacana da educação, que a gente pode ser uma versão melhor de nós mesmos e ver essa transformação também nos nossos alunos. Essa é a mensagem e o jeito que vocês colocam. Na primeira mensagem, eu só li. Nessa segunda, tem um contexto que precisa ser explicado. Então, é diferente a forma de apresentar para vocês, ok? 2 formas de apresentar a citação. E no humor, hein? Como é que eu faço? Você é o professor ou a professora engraçadinha que gosta de contar umas piadas na sala? É ou não é? Se for, cuidado, hein? Muito cuidado nessa hora. Humor é um jogo perigoso. Evite conteúdo preconceituoso, sexista, racista ou político. Então não tem piada, gente. Piada sempre tem conteúdos assim. Eu procurei muito alguma piada assim, dessas piadas
bem, vamos dizer, inocentes, que a gente pudesse trazer como exemplo, é muito difícil você achar piada que não tenha esse tipo de conteúdo. Então, como é que eu faço humor? Fale de você. Algo que você viveu, que foi meio engraçado, né? Por exemplo, loira, fazer piada de loira. Também às vezes não dá certo, porque pode ter uma loira aí me ouvindo que não goste de piada de loira, mesmo que eu seja loira e esteja fazendo esse tipo de colocação. Então, cuidado, muito cuidado com o humor, e o pior é quando você faz uma piada e dá ruim, que as pessoas não gostam, não riem, isso dá um certo constrangimento. Modernamente, as pessoas indicam que você pode usar memes e GIFs. GIFs são aquelas imagens ou vídeos curtinhos que se mexem. E memes são imagens que a gente recebe o tempo todo nesses grupos de WhatsApp, ou mesmo no Instagram, que tem conteúdos engraçadinhos. Vou mostrar dois. Olha, a aula de hoje foi muito boa, mas eu paro por aqui. And I will be back tomorrow. Ótimo. Foi o Vingador do Futuro como último slide. Quem assistiu o Vingador vai achar até engraçadinho, mas quem não assistiu não vai entender. O hasta la vista, baby, que porventura você diga ao final da aula. Ou ainda, professor, o que vai cair na prova? Lágrimas. Pode ser engraçado para um, pode ser tenebroso para outro. Então, cuidado com o humor. Combinado? Transições. Isso que vocês acabaram de ver é uma transição, certo? É uma forma de passar um slide para o outro. A ideia dos designs é que vocês não usem esse tipo de elemento. Eles cansam, eles aborrecem quem está vendo. Isso foi muito usado alguns anos atrás, quando o Mac lançou uma possibilidade de você, depois as outras plataformas também foram fazendo, você virava, fazia uma bolinha de papel, um avião, abria uma nuvenzinha, fazia como se fosse uma água para trocar de slides. O nome disso é transição. Essas transições, esse tipo de transição deve ser evitado. Ó, fiz de novo para vocês verem como faz. Hoje, o que os designs dizem é que é melhor você fazer o corte seco entre um slide e outro. Ou, no máximo, usar o esmaecer, que é aquele que apaga e abre outro. Mas também com cuidado, certo? Lembrem, menos é mais. E aí, gente, tem um outro tipo de transição. Tem essa transição slide por slide e a transição que é o mapa da aula, que é um outro jeito da gente usar a palavra transição. Quando eu mostro o mapa da aula, eu estou falando qual é o meu objetivo, quais as sessões, a síntese, a referência, o meu take home message. Esse tipo de transição, esse você deve usar. Esse é legal. Aquele que muda o slide assim, evite ou use com muita moderação, certo? Uma aula aqui de exemplo para vocês. Estilos de aprendizagem e efetividade no ensino e no trabalho em equipe. Aí eu tenho objetivos, os estilos, as teorias e a aplicação. O meu aluno vai entendendo qual é o mapa da minha narrativa, aonde que eu estou levando e até onde nós vamos chegar juntos. Então, ó, vale a pena fazer esse tipo de transição, aquele da corrida de slide não, tá bem? Então, transição simples na horizontal ou nenhuma transição. Composição, nona dica para vocês, como é que eu coloco todos esses elementos? Você tem que lembrar de deixar um espaço negativo, também chamado de sangria, esse espaço aqui, ó, gente, das bordas, certo? E espaço também entre as linhas, para ser compatível com a leitura. Existem alguns designs que juntam e não deixam, usam imagens até o final do slide. Dependendo da composição, isso fica muito bacana. O que não dá é para colocar uma letra caindo para fora do slide. Se você deixa esse espaço negativo, esse espaço de borda, aqui ele tem que ser igual dos dois lados, ok? Então, alguns exemplos. Olha o espaço negativo aqui, tá vendo? Composição de elementos gráficos, todos iguaizinhos, com a mesma proporção, com uma sequência, fácil de fazer. Composição, aqui já fica um pouquinho mais difícil, é aquela que vocês têm que treinar um pouquinho e ver o que fica bom. 2 elementos mais quadrados, 2 elementos mais circulares, né? Aqui, ó, ele tem um triângulo. É uma lógica de produção. Esse é um slide difícil de fazer, fiquei olhando para ele muito tempo até acertar cada um desses aqui. Busque equilíbrio, simetria, consistência entre os elementos gráficos que você for colocar. Tem dica? Não tem dica.
A dica é essa que eu disse. Olha para o teu slide, gostei, não está muito legal, e vai mexendo com ele até que você chegue num momento que você, olha, está consistente, está legal, vou soltar esse slide desse jeito, ok? Uma composição também importante para o visual dos seus slides. E para terminar, gente, a criatividade. Como é que a gente trabalha com isso? O que você vai criar no espaço em branco da sua próxima aula? A essa altura da nossa oficina, eu já espero que você esteja ali pensando, sentar na frente dos seus slides e dizer, vou mudar a aula de segunda-feira, hein? Vou ver o que eu posso fazer diferente, ou pelo menos olhar as suas aulas novamente sobre essa ótica dos 10 passos do design. Você tem aí uma tela em branco para criar. Se faltar inspiração, vamos pedir ajuda aos especialistas. O Office 365, ele tem no canto direito uma ajuda de design, onde você clica e eles oferecem vários formatos diferentes para o seu slide, aquele que faltou inspiração ou faltou coragem de fazer uma composição diferente, o Office ajuda. A gente pode usar também o Google Slide, que dá muitas ideias e tem muitos layouts. Aqui, gente, tem uma dica muito boa, que é você usar em conjunto o slide Carnival com o Google Slide. Deixa eu explicar para vocês. O Slide Carnival é uma plataforma que tem, assim, centenas, mas muitos layouts de slides para diferentes temas, diferentes situações. Você entra nessa plataforma, escolhe um layout com os desenhos que você gosta mais, clica, ele manda direto para o Google Slides, porque dentro do Google Slide vocês vão ver que ele não traz tantas opções de design, mas usando em conjunto com o Carnival, isso é elevado a uma potência geométrica. Você vai ter, assim, centenas mesmo de chances e ideias que você tira do Slide Carnival e você pede download direto para o Google Slides. Né? Quem tem conta Google, na USP a gente usa, né, o Google Suite for Education, então professores e alunos têm conta Google, pode usar o Google Slide em conjunto com o Slide Carnival sem problema. Eu até gosto mais do Google Slide do que o Office, porque eu acho que ele atualmente ele traz mais possibilidades de design do que o PowerPoint inicial. Existem outras plataformas, como o Visme e o Canva. O Visme é um pouco mais difícil de usar, e o Canva, no meu entendimento, é a melhor plataforma na atualidade para produzir designs. Então, eu trabalho muito com o Google Slide e com o Canva. O Canva é uma plataforma que tem uma interface paga e uma interface gratuita. Ambas trazem imagens de um banco de imagens e vídeos excepcional, tanto a versão paga quanto a versão gratuita, e fontes incríveis, ideias de design muito interessantes. Então, ficam aí sugestões. Se faltar a inspiração, vamos conversar com os especialistas, vamos dar uma espiadinha no que eles estão fazendo, ok? Qual que é o meu modelo, gente? Como é que eu uso isso? Pergunte para você mesmo. Eu faço algumas perguntas para mim quando eu vou preparar uma aula. Faço 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual é a mensagem que eu quero compartilhar? Às vezes eu fico 2, 3 dias pensando e amadurecendo a mensagem para mim mesmo, e depois começar a produção da aula. Uma vez que eu sei qual é a mensagem, eu pergunto assim para mim mesma: qual é a melhor forma de eu conectar com as pessoas e convencê-las que vale a pena me ouvir e transmitir as minhas ideias? Pessoal, se eu não conectar, não vai adiantar, porque eu vou falar sozinha. Então, a comunicação, então essa interação social que exige-se na educação, ela começa na conexão daquele que ensina e daquele que aprende. Então, se eu sei qual é a mensagem, como é que eu conecto a mensagem ao meu interlocutor? Como é que eu me conecto a outra pessoa? E terceiro, como é que eu posso usar minha inteligência, criatividade e energia para oferecer algo de valor para essas pessoas? Algo que vale a pena ser ouvido, ser pensado, ser discutido. Porque a aula, gente, não é dar a aula, é fazer a aula junto, que depende da interação. E a aula não é sobre o que eu sei. A aula é sobre o que os meus alunos, as minhas alunas precisam saber.
Então, não é sobre eu mostrar tudo que eu sei, mas é dentro de tudo que eu sei, da minha experiência e minha energia, o que eu posso tirar de significativo que ajude o outro a saber mais, a fazer melhor ou a se sentir melhor. Enfim, eu tenho que mostrar para os meus alunos, e as pessoas percebem, o sincero desejo de conectar, de construir uma narrativa comum, de construir essa relação de afetividade e confiança que se dá no processo educacional. Quando você tem um auditório como esse, com 600 pessoas, e diz, gente, levanta, vamos fazer uma atividade conjunta. As pessoas levantam, estão alegres, estão felizes, estão animadas. Essa confiança e afetividade é esse clima que é necessário para a gente ensinar e para a gente aprender, porque enquanto a gente ensina, a gente também aprende. Essa é a dimensão humana que inspira, que educa, que transforma informação em inspiração. E é essa dimensão que a gente precisa. Senão, gente, não tem sentido o design instrucional. Isso também é design instrucional, senão a gente só vai ter uma aula bonita. E não vai ter essa transformação de informação em inspiração. Bem, eu espero que você utilize esse conteúdo, essas ideias, e que elas contribuam para você aprimorar a sua próxima aula já, hein? Que vai lá e usa. Porque se a gente ficar só com as boas ideias e não colocar em prática, elas vão embora como passarinho, a gente esquece. Então, a gente continuar conversando. Eu vou adorar saber como você aplicou, quais foram as suas dúvidas, quais as ideias você teve, enfim, como você usou todo esse conteúdo. Porque a proposta é que a gente tivesse uma oficina. Oficina tem que gerar produto. Que tal se o produto fosse, agora esse tempo que a gente vai ter aí, quando finaliza essa fala, usa esse tempinho da oficina para você produzir ou para você reformular a sua aula e manda para mim aí no e-mail, no Instagram, que eu vou adorar saber o que vocês estão fazendo. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos continuar conversando. Olá a todos e todas, já estou vendo que eu estou aqui na transmissão com vocês. Giovana, Marcos, Fábio, Silvia, Rafaela, muito obrigada pela presença de vocês. Estou falando o nome de quem está aqui com a gente no chat. Eu espero que vocês tenham gostado da fala, que ela tenha sido proveitosa para vocês e tenha, enfim, respondido aí as demandas e possa ajudar com o que vocês fazem lá na prática, porque afinal, independente da estratégia, a gente sempre vai ter algum processo onde precisa fazer uma interação em grupo, precisa fazer uma fala, mas nesse processo mesmo de apresentação e de uso de slides. Vamos conversar um pouquinho, mas infelizmente eu só consigo conversar quando vocês colocam no chat. Então, se eu não estiver no vácuo falando sozinha, se tiver gente aí comigo ainda, por favor, diz aí, estamos aí, podemos conversar no chat, tá bem? Enquanto vocês escrevem pelo menos um alôzinho, opa, Silvia! Ah, minha amiga Silvia, querida, que bom você aqui, lindona. Ótimo te ver, obrigada pelo feedback. E Giovana está dizendo que foi interessante, que bom, Gi, obrigada. Seguinte, como é que eu analiso o público-alvo da minha aula para acertar o discurso, o diálogo, o jeitão de falar? Que é a pergunta da professora Silvia Maria Amado João, amigo. Você viu como é bom a gente ter amigo, gente? O amigo sempre salva a gente do vácuo e não deixa a gente sozinha aqui na oficina. Valeu, Silvinha! É o seguinte, como é que eu analiso, Silvia? Eu pergunto antes, várias vezes. Às vezes eu sou até assim... detalhista, sabe? Alguém me convida, eu pergunto quem são as pessoas, mas quantas são, que horas do dia, qual é o recurso, o que vocês querem, qual é a demanda. Então eu fico perguntando para quem me convidou para tentar chegar mais próximo da demanda. Em design thinking, ou na teoria do design centrado no humano, eles chamam isso de design centrado no humano, claro, como eu disse, mas em você começar o primeiro passo com a empatia. O Clayton Christensen diz que você precisa entender o trabalho que vai ser feito, eles chamam de Job to be done, JTB. Job to be done, JTBD, Job to be done.
você entender o que se espera de você, entender qual é o delivery que você tem que fazer. Diz que a gente perde muito tempo tentando entender esse delivery. Depois que se entendeu o que precisa ser feito, é rápido de fazer. E a gente às vezes faz o contrário, né, Silvinha? A gente quer logo fazer e queima uma etapa do processo, que é de entender o que as pessoas esperam de você, quem é o público-alvo, qual é a demanda, qual é o sentimento que elas trazem, como é que você ajuda elas. Então, gastem um tempo, ou melhor, invistam um tempo em entender quem são as pessoas com quem você vai dialogar. Porque, no fundo, a comunicação é sobre conexão. E como é que eu vou conectar com vocês, ou saber qual é o tipo de fala, de discurso, de diálogo que vai se abrir com vocês se eu não souber quem vocês são, se eu não conseguir adequar isso, né? Então, é job to be done, entendam primeiro com quem vocês vão conversar. Depois que eu entendi com quem eu vou conversar, quem são as pessoas, o que eu fico fazendo? Eu fico pensando assim, bom, eu já sei o que elas querem. Como é que, da minha experiência, do meu conhecimento, eu posso colocar a minha energia, a minha criatividade a serviço delas? Porque não é dar a aula, é fazer a aula com elas e para elas, como é a regra do design, né? É o design para as pessoas e pensado, tudo centrado nas pessoas. E aí não é sobre o que eu sei, é sobre o que elas precisam. Quando você tem esse tipo de caminho, você tem mais chance de ter sucesso no teu delivery de informação, você tem mais chance de conectar, e você tem mais chance de ter um ensino que seja efetivo. O que seria um ensino efetivo? Que as pessoas engajem na tarefa, assimilem a mensagem principal e que, principalmente, coloquem isso em prática. E saiam felizes, né? Saiam com aquela sensação de, ufa, valeu a pena o tempo que eu coloquei aqui nessa atividade, né? Muito bem. Aí a Lu pergunta para mim assim, o que a gente fala sobre daltônicos e disléxicos? Lu, é o seguinte, no nosso campo de atuação, da educação de adultos, em geral, eu cometo uma gafezinha que não é a minha primeira, talvez, assim, meu primeiro pensamento. Mas o que acontece? Eu tenho duas experiências para contar. Eu faço lá uma aula que eu falo sobre competências, eu coloco uma competência de cada cor. Estou até com ela aqui, ó, porque eu estava dando aula agora sobre isso. Posso mostrar para vocês. A gente tem um conjuntinho de competências, então cada uma tem uma cor e vai discutindo no plano de aula. E um dia um aluno falou para mim, mas professora, eu sou daltônico, a senhora não está me incluindo. Não tem problema, a gente fez uma legenda das cores com número. Então, assim, como não é tão comum você encontrar um aluno daltônico e disléxico, e a compreensão das cores, né, a necessidade de ler as cores também não é comum, a não ser quando eu faço assim, que, por exemplo, azul é uma conferência, amarelo é uma oficina, cinza é um estudo individual. Então, o que acontece? Ele normalmente consegue ter a sua inclusão sem precisar das cores, mas quando as cores são necessárias, eles me avisam. E aí, imediatamente, eu faço uma adaptação. Mas isso foi algo que eu aprendi meio que penando. A gente, infelizmente, às vezes esquece que não é o grosso dos alunos, né, a maioria, mas você coloca muito bem. E aí, Lu, como professora, eu vou te dizer, a gente pode até dar uma resbalada de esquecer, mas o importante é corrigir na hora. Quando alguém levanta e diz, professor, eu sou daltônico, pode me ajudar? É na hora a gente refaz o design educacional, essa disposição de estar ali para eles, que eu acho que é importante, né? Mas você vê, eu tenho muitos anos de docência e isso aconteceu comigo agora, esse ano, uma vez. O Marcos está perguntando, o Marcos está falando que o tema é interessante e que ele está ansioso para perguntar. Diz aí, Marcos, o que você quer saber? Eu não sei se eu te respondi, a Silvia está contemplada. Gente, vamos combinar, né? A gente está aqui querendo interagir e o chat ele acaba
que não dá para... É o que temos para hoje, mas seria muito melhor se a gente estivesse todos juntos numa sala, né? Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma questão. A Du está contemplada, a Silvia está contemplada. Muito bem, queridas. Mais alguma coisa para a gente discutir? Querem colocar da sua experiência? Posso fazer uma pergunta, já que vocês não estão me perguntando? Tem defesa olha, tem defesa de tese e ataque de banca. Já que vocês não estão me fazendo pergunta no chat, eu vou fazer pergunta para vocês. Fazer quase o ataque de banca em vez de defesa de tese. Lu, Silvia, Giovana, não sei se ela está aí com a gente ainda, Fábio, Marcos, vocês vão usar esse conteúdo? Ele, de certa forma, serve para vocês, para suas atividades? Eu atingi, pelo menos um pouquinho, o job to be done? Bom, enquanto vocês pensam e me respondem se eu atingi ou não, o Samuel está perguntando se eu tenho mais alguma dica de engajamento. Olha, Samuel, eu tenho um curso todo de formação de professores sobre engajamento. Porque quanto mais você tiver consciência de quem são seus alunos, como eu uso as estratégias educacionais, agora mesmo no intervalo, eu estou no intervalo de um curso de formação docente para a Universidade do Estado do Amazonas. E a gente está estudando, por exemplo, Samuel, nesse momento, estilos de aprendizagem. Então, eu tenho que ter entendimento das questões geracionais, entendimento dos princípios da educação de adultos, entendimento do currículo e do contexto de aprendizagem. Eu tenho que ter entendimento dos estilos de aprendizagem dos meus alunos, porque as pessoas aprendem coisas diferentes em diferentes tempos por diferentes razões. Eu sou uma professora e dentro do meu delivery, da minha prática, eu tenho que atingir o maior número de alunos possíveis. Ou melhor ainda, atuar num formato de ensino individualizado, onde eu olhe a necessidade de aprendizagem e o gosto de aprendizagem de cada um. Nesse sentido, Samuel, quanto mais aprofundamento eu tiver, mais desenvoltura eu vou ter e mais ideias para fazer um design institucional que seja criativo e efetivo e que gere mais engajamento, né? Então, você me diz, qual é a dica? São tantos elementos, Samuel, que aí a gente podia, como eu estava dizendo, as pessoas fazem cursos inteiros, de um ano inteiro, para entender o que é engajamento e como faz. Mas aí você me pegou meio de surpresa. Dica, sim, ó, vamos ver. Um hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica, Samuel. Pense o que você pode ajudá-los e não tudo que você sabe. Porque a gente não precisa passar para os nossos alunos exatamente tudo que a gente sabe, porque menos é mais. Essa é uma dica. Segunda dica, toda vez que você faz... Tá anotando aí, Samuel? Diz aí um oizinho para mim se você está anotando. Vou tentar fazer aqui Ele me pegou de surpresa, gente. Estou fazendo aqui um bem bolado, tá? Então, Samuel, anota aí. Menos é mais. Primeira dica. Segunda dica. Tenha ideia de quem é o teu público, que é o job to be done, né? Tenha clareza do que eles já sabem e o que eles não sabem. Terceira dica. Use atividades de interação. Mesmo fazendo essa aula teórica com slides, mesmo que é o grande grupo, você consegue ter interação. A cada minutinho, a cada 20 minutos, você dá uma paradinha. Eu até falo, acho que isso durante a oficina, para poder conversar com as pessoas, trazer as dúvidas, porque senão você fica só falando, e perdeu todo mundo lá no meio do caminho, eles não engajam. Toda vez que eu tenho interação, aprendizado por projetos, um problema para ser resolvido, uma discussão em duplas ou grupos, eu tenho mais engajamento. Toda vez que a minha aula, o meu conteúdo remete para algo que responde a uma necessidade do aluno, eu tenho mais engajamento. Toda vez que o meu conteúdo reforça o propósito dele naquela formação, eu tenho engajamento. Então, eu vou dar um exemplo para você que é de neurolinguística. Eu dou aula, por exemplo, de embriologia. E aí, eu vou dar aula de gravidez ectópica. E aí, Samuel, eu vou chegar para você e vou dizer assim, Samuel e grupo, hoje eu vou dar aula de gravidez ectópica, porque
gravidez ectópica é muito importante. Ele é raro, acontece em 1 para cada 100 mil gravidezes, e vocês precisam saber isso porque faz parte do atendimento. 1 para 100 mil, acho que eu não vou ver nunca na vida, porque eu não quero fazer obstetrícia. Estou pensando na área médica, tá, Samuel? Agora, se eu chegar para você, Samuel, e para os seus colegas e dizer assim, galera, vocês vieram aqui porque vocês querem aprender a ser médicos, vocês estão estudando para ser médicos e médicas, e hoje nessa aula eu vou ensinar um negócio para vocês, que se vocês aprenderem e daqui a um ano vocês estiverem no pronto-socorro, vocês vão salvar uma vida. Eu não estou indo porque acontece, porque tem uma chance, eu estou indo porque eu vou salvar uma vida, que é o propósito de vir a ser médico ou médico. Eu entro pelo propósito, eu engajo as pessoas, elas veem um sentido no que eu quero fazer. E aí, se a minha aula não for só blá, 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 mas colocar eles para discutir, para falar, para procurar, para fazer alguma atividade em grupo, eu tenho mais engajamento do que chegar numa palestra, dar meia hora de aula sobre gravidez ectópica. Isso que eu estou falando, assim, rapidão, é design instrucional. Então, tem todo um caminho de pensamento, Samuel, para você ter o engajamento dos alunos. Eu fiz aqui um trailer, vai lá no CD e fazer curso com a gente, que tem muita atividade que faz engajamento, que eu só dei para você um trailer de filme. São elementos do engajamento, que vai desde como você faz o título da aula, até como você prepara o slide, até como você conversa com seus alunos, até como você pensa uma estratégia educacional. Diz para mim se ajudou um pouco esse hashtag Fica a Dica, tá, Samuel? Põe aí no chat. Alguma abordagem de gênero, Fábio, se diz na questão de... Deixa eu me dar um cafezinho de presente aqui em casa, então, ó, não resisti de tomar um golinho, gente. A questão de gêneros, fala um pouquinho mais, Fábio, como é que você, em que sentido você está falando, no sentido da aula, porque a questão de gênero é uma questão assim, ó, eu vou começar, não sei se era isso que o Fábio quer saber, mas você tem que, hoje em dia, ter um cuidado com as questões de gênero na sua fala e na sua postura como professor, no que você coloca dentro do slide. Por quê? Porque nós somos modelos, nós somos formadores de uma nova geração. Alguns professores acham que o grande poder do professor está em arredondar uma nota, colocar uma presença, assim, né, abonar uma falta, e ficam lidando com isso, fazer uma prova difícil, dizer vai cair na prova. Alguém acha que o poder é isso, mas o poder do professor não está aí, gente. O poder do professor está em formar as ideias de uma nova geração. Está aí a grande privilégio, você está do lado de alguém naquele momento, uau, que cai a ficha. Esse que é o tchan de ser professor, de ser educador. É ajudar a formar as ideias de uma nova geração, não é arredondar a nota. Enfim, partindo desse princípio, Fábio, se eu vou formar a nova geração, eu tenho que ter uma fala e uma ação que seja coerente com o que eu entendo de equilíbrio, de direito e de verdade para a sociedade do século XXI. Então, veja só, se eu falo assim, eu defendo a igualdade, mas chego lá e faço um comentário sexista, eu estou falando contra a igualdade. Se eu falo, eu defendo a equidade, a inclusão de raça, por exemplo, e chego e faço um comentário racista, eu destruo toda aquela fala, eu tenho que corporificar as minhas palavras e me inspirar. Eu vou dar um exemplo meio triste que tem a ver com design de aula. Eu tinha no curso de desenvolvimento docente um colega que ia falar sobre minissex, que é uma forma de avaliação. E ele quis fazer uma entrada na aula que era uma pessoa, uma menina com acondroplasia, que é o nanismo, fazendo pole dance de biquíni. E mostrou achando que aquilo ia agradar muito as pessoas. E achando engraçado. Eu falei, olha, não é engraçado, não é de bom gosto. E isso faz alguns anos, viu, Fábio? Nem era ainda, a gente nem tinha tanta clareza do que são as questões de gênero, porque isso foi algo que foi sendo construído na sociedade, essa abertura que a gente tem para falar disso e até para questionar ações divergentes, né? Então, alguns anos atrás, vamos dizer assim, a gente pode contar aí uns 7 anos, que dá muita diferença na sociedade que a gente está vivendo,
Ele veio com essa e eu falei, não faça isso. Ele disse, professora, a senhora está sendo censura, você está me censurando. Eu falei, não estou te censurando, eu estou te aconselhando. Fábio, você pode imaginar o que aconteceu a hora que ele coloca a primeira imagem, né? A metade das mulheres da sala saíram, levantaram e saíram em protestos. Alguns riram, uns muito poucos, e depois que riram, ficaram constrangidos de ter rido. E eu deixei rolar, parei a atividade, disse, agora entra todo mundo, vamos discutir o que aconteceu. Vamos discutir como é que a gente trabalha as questões de gênero em sala. Você vê que permeou, né? Permeou até o design instrucional que ele fez, trazendo um slide infeliz daquilo e toda a ideia de construção que não teve. Por isso que essa coisa do que colocar, como colocar. Então, as questões de gênero, falando de um modo geral do design instrucional, que é o tema da nossa oficina, Fábio, a gente tem que ter isso lá no norte da gente, né? Tem que ter na cabeça que, enquanto eu estou montando o meu slide, estou montando o meu design, eu tenho que contemplar uma postura relativa às questões de gênero, que seja ética, que seja coerente, que seja cuidadosa com o meu interlocutor e que inspire a nova geração, que traga algo de positivo, não, enfim, que seja coerente com tudo isso que a gente entende como uma boa educação. Não sei se era isso, Fábio, se ajuda essa ideia, com esse exemplo assim, torto que eu dei. Ajudou, Fábio? Coloca aí. Assim, enquanto o Fábio me disse se ajudou ou não, ou se era para outro lado a conversa, se me avisa, a Silvia está perguntando qual a experiência com docentes mais velhos, como é o feedback. Olha, Silvia, eu não me agarro muito na questão de etarismo, sabe? Porque eu vou numa filosofia de educação que é o seguinte, a minha filosofia de educação é que todo mundo pode aprender em qualquer momento da vida. Eu começo a brincar porque eu estou encantada, que eu me matriculei numa aula de inglês agora, aos 51 anos, e estou achando o máximo aprender inglês com os mais novinhos, tá? E tá tudo bem. Porque é quando a gente está no momento, e eu acho que a gente pode seguir aprendendo. Isso é uma teoria paulo-freireana, que é a pedagogia da esperança. Paulo Freire diz que a gente não pode perder a esperança na possibilidade de mudança do outro, é por isso que somos professores. O que significa isso? Que cada um de nós se configura como um ser em desenvolvimento, um ser inacabado, nas palavras de Paulo Freire. E eu posso ser um ser mais. O que é o ser mais? Eu vou aprendendo e aprimorando a minha prática, e vou aprendendo e aprimorando a minha prática, e cada dia me torno uma versão melhor de mim mesma. E acho que com professores docentes mais velhos, é exatamente essa a ideia, Silvia, é que você entenda o discurso deles, que a gente com empatia entenda quais são as limitações de pessoas que não nasceram na era digital, entenda qual é o lugar de fala deles, ao que eles estão apegados, qual o conjunto de valores, e aos poucos construa uma ponte onde a gente traga esses professores para estratégias mais modernas, para que eles percam o medo de fazer as coisas, estar do lado apoiando. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. Entrou um professor na minha sala pedindo ajuda, e a minha sala está sempre aberta, e a gente está sempre lá para acolher os professores. Eu já sou velho. Eu falei, velho, professor? Você está de calça jeans, tênis, camiseta, não está parecendo velho para mim, não. É engraçado, a gente vai ficando mais velho, vai achando que todo mundo é jovenzinho, né? Mas o senhor não é velho, professor? Eu sou velho. Não gosto dessas coisas de digital, não gosto disso. Não tem problema. O senhor quer ajuda na aula? Eu quero. Pois a gente tem aqui alguém que pode lhe ajudar. E aí vai um preceptor, um auxiliar de ensino, senta do lado do professor e faz com ele a atividade. Ele fica super feliz. Aos poucos ele vai aprendendo, aos poucos vai perdendo medo e vai se sentindo mais seguro para fazer sozinho. Então, Silvia, minha querida, há resistência em todo momento. As pessoas resistem à mudança, tanto o jovem quanto os mais velhos, só que os jovens se arriscam mais, né? Então, o que a gente precisa, como nesse processo de desenvolvimento docente, é um processo muito de convencimento, a gente não obriga as pessoas, né?
a gente vai indo devagar, conquista um pouquinho aqui, mostra que isso pode ser legal. E conforme os professores vão assimilando as tecnologias, as inovações, eles vão ficando felizes com eles mesmos, vão vendo que dá resultado, que a aula fica mais bacana, que os alunos gostam mais. Mas eu acho que é um processo, viu, Silvia, da gente, com jeitinho, construindo diálogo e construindo aí a possibilidade e a abertura para apoiar que as pessoas mudem. Esse é o nosso trabalho no desenvolvimento docente, lá do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina. E aí, não sei, eu não conheço todo mundo que está aí vendo a oficina, a gente convida vocês para irem visitar a gente lá no centro, no CEDEM, que é no 2º andar do prédio da Faculdade de Medicina, e a gente está sempre lá de portas abertas para discutir educação, inovação, enfim, contar um pouquinho do que a gente está fazendo de inovação e ouvir também o que vocês estão fazendo, porque tem muita coisa boa por aí, e esse nosso congresso aqui de graduação mostra muito isso para a gente, né? Não sei se temos mais alguma coisa. O Fábio não... o Fábio disse que ok, que respondeu a ele a questão do gênero, que era, não sei se era exatamente isso, mas acho que está contemplado. E a Silvia lembrando que empatia é fundamental. É isso mesmo, gente. Querem educar? Comecem tentando fazer a conexão. Isso é que os principais pesquisadores sobre comunicação na área educacional nos dizem. A gente começa com esse caminho da empatia. Tem que se preocupar também com a inclusão da comunidade surda, a inserção da janela de Libras. Rafa, esse é uma outra, a Rafa está trazendo a questão da inclusão. Deixa eu contar uma coisa para você e para a Luciane, que falou antes sobre a inclusão de pessoas, né? Como a gente não fala mais necessidades especiais, o termo certo é deficiência mesmo, é engraçado, antes falava deficiência, depois foi para necessidade especial, agora volta para deficiência. Então, eu trabalhei com deficiência, viu, Rafa e Lu, a vida inteira. Eu sou uma pediatra, que hoje eu trabalho com educação nas profissões da saúde, mas eu trabalhei a minha vida toda com crianças e adolescentes com síndrome de Down. Então, o meu lugar de fala é o lugar de fala de alguém que foi sempre ativista pela inclusão. Agora, atuando no ensino superior, na medicina e nas profissões da saúde, as oportunidades de inclusão que eu tenho são menores. Eu falo mais de inclusão do que propriamente incluo, porque é muito raro você ter no curso da saúde um aluno com necessidade auditiva, assim, a gente conta um caso de daltonismo, são 2 ou 3 casos de autismo que são mais comuns entre os alunos do curso da saúde, né? Então, a gente discute esses temas, mas não propriamente aplica. Agora, algo que você está trazendo, Rafa, que é muito legal e é uma contribuição linda que você está me dando, é sempre assim, né? A gente vem para ensinar e só aprende. Eu saio melhor do que entrei toda vez. A Rafa está me dando uma ideia genial. Porque a gente tem se preocupado, Rafa, de fazer essas oficinas e deixar no YouTube. A gente tem um canal do YouTube, eu deixei ali no final da minha aula os endereços para a gente poder continuar conversando. Mas não seria legal se a gente tivesse uma coisa com Libra também, Rafa? Nem pensamos nisso. E olha que eu sou ativista, é porque não está dentro da minha atualidade, trabalhando com professores, e especificamente com professores, a questão da inclusão deles como aluno, mas podia ser legal, né? Ter nas nossas aulas uma coisa de Libra, essa transmissão, essa inserção da janela de Libra. Eu acho que a Rafa está me dando um presente, eu vou pensar no assunto. Mas a ideia é essa mesmo, viu, Rafa? Não tem muito entre os professores, Rafa e Luciane, a possibilidade de fazer essa inclusão. Mas os nossos professores podem fazer isso com seus alunos mais frequentemente. E é algo que eu fico pensando aqui, né, gente? Nós precisamos incluir mais, a gente precisa diversificar mais o nosso corpo docente, trazendo também pessoas com deficiência, porque a gente ensina assim os nossos alunos. Mas eu gostei da colocação da Rafa. E eu vou mandar um beijo especial para minha amiga queridíssima Carla Gentili, que está aqui. Fiquei honrada com a presença das minhas amigas, Silvia e Carla. Nossa, que legal vocês aqui. Me deu alegria, ó, sorriso. Minhas queridas, muito bom. Eu disse para vocês, né, gente, as amigas não abandonam, veio aqui para a gente não ficar no vácuo, tá vendo? Legal demais. Muito bem, queridos e queridas. Mais alguma questão para a gente fechar?
Vamos ficando por aqui, levando essas ideias, deixando que elas floresçam, porque a coisa é assim, ó. A Carla está dizendo que tem gente de Libra. Carlinha, quando terminar aqui eu te ligo e a gente pode começar a pensar alguma coisa bem inovadora no campo do desenvolvimento docente com Libras. Quando a gente dá uma aula, a gente joga uma semente para o universo. É que nem aquele dente de leão que você assopra assim, sai voando. O dente de leão ele é super delicado, ele é volátil, ele sai aí e vai pousar nem sei aonde. E a ideia é assim, ela é delicada, mas também tem força. Força porque aquele dentinho de leão que vai indo, e ele pousa, ele floresce até no meio do asfalto. Então é uma coisa da delicadeza e da potência. E a aula é assim. Uma ideia é uma coisa sutil, é delicada, a gente lança para o universo, a gente nunca sabe no que vai dar. Às vezes ela floresce anos depois, lá na frente, quando ajuda a trocar uma ideia, a mudar um jeito de pensar, mudar uma aula, fazer, lembra daquilo que eu assisti lá atrás, a ideia floresce muito depois. Isso que é o mais bacana da gente dar aula, além de tantas coisas boas e satisfações que a gente tem no campo da docência, que eu não canso de falar, porque eu adoro fazer isso. E, de fato, gente, eu me encontrei nessa coisa da formação docente, de pensar a educação das profissões da saúde, virou, de fato, o meu lugar, assim, onde eu me sinto bem, gosto de atuar nessa área. Por isso, eu quero terminar expressando aqui a minha gratidão por vocês, pela atenção que vocês me deram, pelas ideias super bacanas que a gente pôde trocar, e deixando aí uma porta aberta, porque a aula não termina quando acaba, certo? A gente pode continuar conversando, vocês têm aí os meus contatos, e eu vou adorar saber o que vocês andam fazendo de bom. Vão lá me visitar no CEDEM, segundo andar da Faculdade de Medicina, e eu tô lá esperando vocês, tá bem? Gente, um beijão, muito obrigada pela companhia e vamos nos falando, tá bem? Tchauzinho!